Entendam, irmãos. Desculpe eu talvez gastar um pouquinho mais de tempo aqui, eu não chamo isso de gasto, eu chamo de investimento, mas entendam, este momento de vida financeira é um momento que, quando alguém se associa, se envolve, é tão importante, porque é o momento que Deus mostra que o nosso chamado é realmente digno. Então, faça isso, né? Dê o seu testemunho, venha aqui ao altar, eu vou ligar com você. Você que me honra com honra de profeta, também vai receber a honra que eu posso profetizar sobre a sua vida. É para encher, é para transbordar, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida daqueles que semearam e ainda vão semear nesta manhã. É para encher, é para transbordar. Assim conforme nos garante a tua palavra, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, celeiros fartos, lagares transbordantes, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, está na tua palavra. É para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Uma saudação, não é, aos nossos amados. Você tem sido tão usada ali também, ajudando a Bispa Érica, o Bispo Marlos em Campo Grande. Tenho acompanhado o seu crescimento ministerial e não poderia ser diferente. Tal é a dedicação que a amada tem no reino, na obra de Deus, com visão do reino, convicção do chamado e submissão ao apostolado. Amém? Então, meus parabéns mais uma vez e obrigado por vir compartilhar conosco, né? Já celebrando o seu aniversário por antecipação. Dê aqui a sua saudação. O coração dispara subir no altar, né? Glórias a Deus. E é um grande privilégio nós termos o fôlego de vida de Deus nessa manhã tão linda que Ele de antemão preparou para cada um de nós enquanto nós estávamos dormindo, né? E apesar de qualquer adversidade que venhamos estar passando, nós perseveramos na fé. Nós cremos que os céus estão abertos, a chuva de Deus rega os desejos que Ele mesmo coloca em nossos corações e Ele dá o realizar. Como Lucas diz lá no capítulo 1, 37, não há impossíveis para o nosso Deus em nenhuma das suas promessas. E cada uma delas há de se realizar na nossa vida nesse dia e no restante de nossas vidas, enquanto peregrinarmos por aqui, né? A nossa saudação aos meus líderes amados, Bispo Marlos e Érica, a confiança que eles têm em Deus na minha vida, na vida do meu marido. E ao nosso apóstolo, toda a ombraria, né, desse ministério, esse santo altar, porque a minha vida, a vida da minha família é fruto desse altar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus toda a glória. Obrigado, pastora. Nós te amamos. Leva esse nosso abraço. Chegamos então ao momento do estudo da palavra, especificamente falando, porque nós estamos estudando desde o início. Essa é uma escola de capacitação. Mas agora vamos mergulhar em águas profundas neste subtema hoje. Predestinação, um ato do amor de Deus. Estamos aqui na página 67 desse livro maravilhoso, Os Quatro Mundos. Aula 9,
com essa holística, né? Por que 4 mundos? Uma organização espiritual. Deus maravilhoso. Ah, Jesus amado, Jesus querido. Tu és fiel, tu não falhas. Obrigado. Quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Deus é uma questão única de fé. E nós estamos aqui por causa desta fé. Que segurança. Que segurança. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa revelação tão maravilhosa. Obrigado por essa organização espiritual ao entendermos e nos aprofundarmos em águas profundas, já agora, hoje chegando a 9 aulas, Pai. Nós conseguimos ter os olhos do coração ainda mais iluminados, para ficarmos mais alicerçados nesta segurança, de que temos dignidade nesta terra, de que há uma diferença, nós somos especiais. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Continua falando aos nossos corações agora, Pai, neste momento, um debulhar desta literatura maravilhosa, que é a repercussão com a revelação da Tua palavra. Usa-me, pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu filho querido Joás. Deus seja louvado. Minha gratidão sempre. Gosto de também lembrar neste momento muito especial pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, bispos nacionais, bispo Sérgio, bispa Ana, nossos diretores pastorais, bispo André, bispa Cristiane, toda a família apostólica, né? Por esse apoio, pela segurança que me passam. Ontem mesmo meditava sobre isso com a minha esposa, trazendo à memória coisas que podem nos dar esperança, né? Porque as vendavais são tão grandes, claro, sempre. Eu dizia, amor, que bênção, né? Como nós somos amados, como nós somos considerados pelo apóstolo, por toda a família dele. Que honra, que bênção, né? Glórias a Deus, seja Deus a honrar com o seu infinitamente mais. E você, né? A cada um que diz esse sim a mais para Deus. Especialmente eu reconheço o esforço sobrenatural que você faz para estar aqui numa terça-feira. Não é fácil, não é fácil. Pela internet tem dificuldade, mas você venceu e você conseguiu estar conectado. Creia, isso é obra de Deus, isso é coisa de Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu amo vocês no amor do Senhor. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. E eu peço que você dê um aplauso ao Senhor pela sua vida. Bom, é importante, deixe-me sempre te lembrar que você compartilhe essa escola de capacitação. Já fiz isso agora há pouco, compartilhei todos os meus contatos aqui do WhatsApp. E é importante também que você se habitue, mesmo você que assistiu presencialmente ou já assistiu pela internet a aula presencial, se habitue a visitar o canal Missões Oficial Cristo Vive. Isso sempre depois, claro, de ter acesso, estar sempre acessando as nossas mídias oficiais. Não precisa nem dizer isso, você dispensa comentários, né? Temos um trabalho maravilhoso aí, desde 1992, me parece, que tudo está gravado, tudo aí em mídias sociais e gravado nas nossas redes sociais oficiais da sede. Mas você que tem dito esse algo mais com a escola de capacitação, você tem o canal oficial de missões, onde eu sempre depois dou uma editada em cada encontro, porque logicamente ao vivo a gente tem os momentos, né, de ao vivo, que é diferenciado. Então nós temos lá as aulas mais enxutas, né, e isso fica mais didático, é bom para você memorizar, né,
Afinal, a pedagogia diz que a repetição é a máxima do ensino, então vale a pena você voltar lá depois e pegar esse conceito, né? Essa visão, essa holística que nós estamos abordando dos 4 mundos como uma organização espiritual. E você vai ver como isso está vendo numa conexão, realmente num desenvolvimento, num desdobramento. Olha, ao ponto de nós estarmos aqui por Deus, claro, né? Um livro que nós podemos ler aí, uma leitura, digamos, analítica, né? Talvez seja uma leitura mais longa, né? Que eu possa dizer, uma leitura exploratória, e você, mesmo assim, levaria no máximo uns 40 minutos. Você está comigo hoje, né? A 9 cultos, e se você perdeu algum, vale a pena, e mesmo que não perdeu, faça isso, pegue um sabadão assim, ó, hoje eu vou maratonar, faça igual uma amada nossa, que trouxe muita emoção, alegria ao meu coração, né? Uma diaconisa, lá em Atibaia, eu tive recentemente, nossa Cristo vive em Atibaia, aí ela dizia assim para uma irmã, olha, eu tenho sábado que eu maratono o Bispo Daniel, ele fala isso na escola de capacitação, e eu faço mesmo, várias vezes, então, glórias a Deus, não é por isso. Às vezes a gente perde muito tempo assistindo essas coisas sensacionalistas. Tem gente que, desculpe falar isso aqui, eu amo os católicos, cristãos, tá bem? Eu sei que a maioria está aí enganada, porque a maioria é salvo, tá? E então não fique triste porque eu vou falar, só desperte, como Martinho Lutero despertou um dia. Mas tem gente que está no nosso meio, às vezes, que ainda para ouvir um padre. Desculpe, o padre não sabe a graça de Deus, o padre é perdido ainda. Se algum for salvo, vai ter que se render, vai ter que abrir mão das indulgências, como Martinho Lutero, vai ter que romper com a idolatria. Então, o padre não tem nada para acrescentar para nós não, irmãos. Por mais bonitinho que seja, por mais simpático. Às vezes, pastora Mônica, a gente fica assustado, tanta gente passa o nosso meio aqui, sabe? A gente fica 10, 20 anos, depois diz assim, Deus me falou que não era isso não. Então, 22 anos aqui, e agora Deus fala outra coisa. Deus não muda de ideia não, gente. A palavra de Deus tem o sim e tem o amém. É a pessoa, né? Você não, é a pessoa que mandou aqui entre nós, mas ficava ligando no padre, no outro que é engraçadinho, no outro que é engomadinho. Nós temos aqui o eixo da revelação da graça de Deus. Nós estamos vivendo o ano da bondade do Senhor. Acredite, o mundo está vivendo o ano da miséria. O mundo está vivendo, principalmente o Brasil, está um caos. O Brasil está um caos. Você viu, eu acompanhei pela internet o culto no domingo, você viu o apóstolo falando, vingança. Governantes aí buscando vingança, é sempre assim, sempre essa coisa. O mundo é isso, é olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco fica todo mundo cego, todo mundo banguela aí no mundo, e nós vamos sorrir com a graça de Deus. Agora, se ficar se distraindo, então, irmão, nós não temos tempo para distração, sabe? Vamos ficar firmes, sabe por quê? Porque nós somos pessoas pensadas por Deus. Predestinação, um ato do amor de Deus. O apóstolo começa aqui a dizer na página 66, ele diz, a predestinação é a coluna vertebral da verdade bíblica e da igreja. Você acha que algum padre sabe isso, irmão? Você acha que algum doutor da lei vai saber isso? Vai aceitar isso? Vai se dobrar diante disso? Não. Tem gente aí fora que acha que até uma água da cachoeira que salva, que aceita. Primeiro que aceitar, já está tudo errado. Não, você tem que aceitar Jesus. Você tem uma chave por dentro do coração. Inventam, irmãos, são teorias da teologia, sabe? E tornam teorias humanas em teologias bíblicas. Tiram o texto do contexto e formam grandes desastres espirituais, porque Bíblia sem contextualização não traz revelação, só traz confusão, só traz sensacionalismo. Então, nós entendemos isso e vamos ver aqui, olha, a espinha dorsal do Evangelho, quer dizer que se a pessoa não conhece, não entende essa predestinação, ela não tem um apoio, ela não está, imagine, a coluna que nos dá o que? A rigidez, não é verdade? Andam capenga, andam dobrando aí para um lado e para o outro,
Então a predestinação é a única mensagem que coloca a Deus como soberano. São palavras aqui do apóstolo. E o homem como dependente da suficiência de Deus. Se a pessoa não entende que a predestinação é um ato de amor, ele fica discutindo, não, mas seria injustiça de Deus. Seria injustiça. O outro criou, sabe, no maior engano dele, da vida dele, e arrastou tanta gente, o Evangelho segundo Allan Kardec. Um texto bíblico que ele pegou equivocado. Quando Jesus fala para Nicodemos que tinha que nascer de novo. Desculpa, eu falo porque eu sou um pesquisador, tá? Mas o slogan deles é assim, reencarnação, uma questão de justiça. Você já viu alguma coisa escrita por aí, até às vezes nos para-choques de carros, aí, de caminhões, e é o slogan deles. Reencarnação não, porque é uma questão de justiça. Por que a pessoa reencarna? A pessoa reencarna primeiro para ela se justificar e em algum momento chegar à salvação. Primeiro para ela pagar, às vezes a pessoa... e volta, olha, cuidado, não chuta um cachorro, senão você volta num cachorro. Desculpe abordar isso aqui com você logo, né? Mas é para você entender que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e eu preciso às vezes tocar em pontos, sabe, que são muito fortes, para você ver a prisão, porque, amados, no meio desse povo, está cheio de gente que é amado por Deus, é a maioria, ao ponto de confundir, da pessoa dizer, não, mas você pode escolher, porque como é a maioria, e aí cria-se uma teologia, Deus amou todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Olha, o cair é do homem, o levantar é de Deus, e frases que não existem na Bíblia. Então vamos buscar nesse conteúdo entender, sabe, que tudo está atrelado a esse saber, a esse conhecimento, e saber dá trabalho. Tem uma frase que eu sempre digo que é assim, quem pensa que já sabe tudo, na verdade nunca aprendeu nada. Quem pensa que já sabe tudo, nunca aprendeu nada. Então, o saber, irmãos, ele denota em 4 níveis de conhecimento, para você ter uma ideia. É o conhecimento empírico, o científico, o filosófico e o religioso. O empírico é um conhecimento popular, que não tem muita fundamentação e tal, é o conhecimento empírico. Isso são formas de conhecimento, tá? É epistemologia que eu estou falando. Minha mãe falava, não, mas que o meu calo está dando uma ferroada. Eu ria, falei, que é isso, mãe? Chovia. Os grandes filósofos antigos e tal, se tornaram, né, os sábios daquela época. Depois vem o científico, mas sempre o filosófico na frente. O científico é aquele que acredita em fatos, tem que ter fatos comprovados. E tem os religiosos, né, o religioso que é pautado em teologias. O que eu digo para você é que, mesmo a gente vendo aqui esse saber, o conhecimento, olha como existe uma organização de desenvolvimento. Qual é o tipo, bispo? Qual é o nível de conhecimento? Irmão, não tem nível. Graça de Deus, diga, graça de Deus, é evangelho da graça, é crescer na graça e no conhecimento. E aí eu digo para você, volta lá na aula 1. Lá na aula 1 que nós tivemos sobre este desenvolvimento dos 4 mundos, que você vai ver que Deus nos trouxe aqui um sermão expositivo de 2 Pedro 3, capítulo 3, a partir do versículo 10, né, onde Pedro se submete à revelação da graça de Deus. E no 18 ele diz, olha, antes, ele diz, olha, qual é a única forma de tudo isso acontecer na vida de um filho de Deus? Por isso que nós temos 2/3 de salvos, 2/3 de predestinados, 2/3 de pessoas que Deus amou, vivendo entre nós. Porque veja bem, você chega aqui numa terça-feira, temos aqui hoje menos de 30 pessoas, tem que contar comigo para chegar a umas 30, mas quantos aposentados nós temos e pensionistas no nosso ministério?
Quantas pessoas, irmãos, eu digo para você, uma certa tristeza, mas eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, não para julgar, mas quantas pessoas passam por mim, chegando aqui, indo para a feira, até a feira aqui perto, pastora Mônica, é minha concorrente. Minha não, eu estou brincadeira. Mas pessoas que se deixam levar para... Podiam estar aqui, vocês estão entendendo, irmãos? Podiam estar ligados pela internet agora e estão assistindo os canais sensacionalistas, querendo ver o que o presidente lá da Rússia decidiu, ou da Ucrânia. Pedro disse antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jogue fora, não interessa, porque aquele padre, mas ele ele estudou muita teologia, aquele padre, olha aquele outro lá, aquele ali ele cospe quando fala, ele agride os irmãos da igreja, ele, sabe, é bravo, brigão, aquele que se eu começar a falar vai saber quem é, que aponta o dedo, cospe para um lado, cospe para o outro, mistério de condenação, mas ele, olha, ele tem um conhecimento, tudo rui, tudo desmorona. Primeira batida de pé do diabo, irmãos, essas pessoas estão muito fragilizadas. Vou dizer para você, humanamente falando, talvez eu vivi aí uma das semanas mais duras da minha vida. Esta semana, tremendo. Eu hoje, antes de vir para cá, eu sempre assisto um pouquinho o culto que eu ministrei, para poder fazer essa conexão. Claro, né, já estou com 61 anos, não dá para gravar tudo, eu assisto um pouquinho do culto para me conectar e a gente ter coerência naquilo que vai ser tratado aqui, de tudo que eu estudo, e o meu esboço é o livro do apóstolo. E eu falei, meu Deus, né, coisas que nós tratamos aqui na aula passada, e no finalzinho eu disse, meu Deus, e aí levantou-se um vendaval, vocês não imaginam, e nem vou aqui dizer, porque já venci, já estou aqui como mais que vencedor, continuo de pé, continuo glorificando a Deus, mas não tenho a noção de que o inimigo, o inferno, o mundo tentou me derrubar muito essa semana não, irmãos. Lembram que eu disse que o Salmo 91, versículo 7, é que nós veríamos às vezes muitos entre nós que dormem, pessoas com vida vegetativa, zumbis espirituais nessa terra, e eu disse, mas eu vou ficar de pé glorificando a Deus, e é isso que o Salmo 91, versículo 7, nessa tangente me falava. Eu não estaria aqui hoje, pelas minhas forças humanas eu não estaria. Mas eu estou, nós estamos, você está, irmão, está aí, ó, caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É uma resistência, irmãos, é uma força sobrenatural. O inferno vem com uma força sobrenatural, uma força terrível, desproporcional contra a nossa carne. Nós somos muito frágeis, mas no Espírito manai, nós temos uma força tão sobrenatural, inimaginável, que é capaz de colocar o diabo para fugir por 7 caminhos, e vai embora mesmo, irmãos, e nós prevalecemos. Agora, quem não cresce na graça e no conhecimento, fica muito frágil espiritualmente, porque na carne, entendam, todos nós somos frágeis. Por isso que 2 Pedro 3,18, volta lá para mim, filhinho, por favor. Ele diz, olha, antes que assim a graça, no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ela faz essa diferença, irmãos. Faz essa diferença. E independente da situação, a gente entende que tem um chamado aqui. Agora a pessoa já todos nós somos frágeis na carne, sensíveis na carne, não leva a sério a vida espiritual, meu amado, minha amada, não vai conseguir reinar em vida não. Nós temos essa especialidade, Deus nos amou, nós somos predestinados, e essa predestinação, essa palavra, ela mostra exatamente que por causa desse amor,
Deus então nos predestinou para termos esta vida diferenciada aqui na terra. Eu digo sempre assim, a predestinação ela tem muito mais a ver com a nossa vida aqui na terra do que propriamente com a eternidade, porque a eternidade já está garantida. Antes no concílio do Pai, depois do arrebatamento, reinando com Cristo. E a predestinação? Para vivermos com a nossa condição de eternidade do concílio, que o Senhor fala a Jó antes, né, quando das estrelas, d'alvas, né? E nós vamos depois ao arrebatamento. Ok, e esse período aqui na terra? É a predestinação que vai prevalecer. E a predestinação como um ato de amor. Isso é que nos vai fazer pessoas diferenciadas. Então, se a pessoa não entende a predestinação, ela vive ela vive um inferno nessa terra. Vai para o céu. Paulo disse, salvo como pelo fogo. Ela não vai para o inferno não, sabe, pastora Mônica? Mas ela fica nesse mundo, ela fica, aí está queimando, aí está queimando, aí está queimando. Você vê crente assim o tempo todo, né? E até começa a fazer uma dancinha, bota no TikTok, queima, está queimando, queima, manda fogo. E às vezes o fogo é do inferno, irmão. Porque o fogo Deus já mandou há muito tempo. Deus já mandou o fogo. Nós agora é que temos que encandecer essa cidade, essa terra, esse planeta, com o fogo do Espírito Santo que já está em nossas vidas. E fica derrama, e aí está queimando, aí está queimando. Paulo diz que a expectação de juízo e fogo prestes a consumir o adversário. Quando ele fala aos hebreus, sabe qual é o fogo prestes a consumir o adversário? É o fogo do inferno. Está entendendo, Joel? Vivem um verdadeiro inferno nessa terra. Que na página 68, o apóstolo é legal porque ele fala a etimologia da palavra predestinação. Olha aí, a epistemologia, né, os níveis de conhecimentos, nós buscamos tudo isso. Daí ele vai lá na etimologia, ele diz aí tem etimologia da palavra predestinação, está na página 68, quer dizer predestino. Então vocês estão entendendo? Quando Deus nos amou, Ele nos deu. Então nesta terra, nós temos um destino nesta terra, que é o destino de... Qual é o nosso destino nesta terra? Glorificar a Deus, viver a santidade de Deus, viver a glória de Deus, para passarmos voltarmos ao nível. Não, é como eu digo, quando eu não conhecia tudo isso, eu vinha à igreja para ser salvo. Agora eu venho à igreja porque eu sou um salvo. Eu não pecava com medo de perder a salvação, ou pelo menos procurava não pecar, porque ninguém pode dizer que não peca. Nós pecamos naturalmente, porque uma vez ou outra a gente dá aquela deslizadinha aí, e só o crente peca, só o Filho de Deus peca. O ímpio não peca, o ímpio vive pecando, é diferente. Deus não está nem aí para o que ele faz, entendeu? Foi colocado para isso mesmo. Agora o crente, quando faz qualquer coisa que desagrada a Deus, é um pecado. Por exemplo, deixar de vir à igreja quando você pode vir, sabia que é um pecado? Ah, por livre e espontânea vontade, porque não, porque um culto de terceira, e aí não vem, é pecado, desculpe. E olha, o bispo Daniel falou que não ir na igreja de terça-feira é pecado. É pecado. É pecado porque nós temos um chamado a comunhão com Deus. Deus quer comunhão. Então, quando você, como eu sempre digo, quem quer o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Então, o máximo que você puder fazer. Eu falava isso para o nosso amado bispo Ricardo Rocha. Eu dizia, bispo, você é tão honrado por Deus. Sabe por que o irmão é tão honrado por Deus, a sua família, a igreja que Cristo Itaém é tão honrado? Porque vocês fazem o possível. Deus não é o Deus do possível. Deus é o Deus do impossível. Saiba que o possível Deus nunca vai fazer por você. Ele já fez. Já está tudo preparado. As boas obras espirituais. Ele te deu as possibilidades. Você tem que fazer a sua possibilidade. A pessoa nem vir à igreja quer, Joel. Fica levando a vida espiritual de modismo. Desculpe. Parece que eu estou aqui advogando em causa própria. Não, eu estou aqui com a autoridade conferida por Deus para falar a sua vida espiritual. Irmão, desperta. E às vezes você diga, poxa, mas eu estou aqui, eu sei que você está, mas acredite, você vai ser provado, tentado para não estar. Outras oportunidades que você puder estar e não estar. Você puder estar. Eu gosto quando eu lembro de uma palavra no outro dia que a pastora Celinha, me lembrei agora, posso repetir, né, pastora? Ela me deu, a pastora Célia, ela disse, bispo, eu estava em casa. Falei, hoje não vou à igreja não, numa segunda-feira, né, porque não parecia que eu estou protegendo só a terça, né? Era uma segunda-feira, não foi? Uma segunda ou uma quarta? Segunda.
E ela disse para mim, bispo, interessante que eu estava em casa, e de repente, eu senti um toque, eu conectei, porque ok, a internet hoje é muito importante, é bom a igreja, nós podemos acessar e poder dar acesso a pessoas que não podem estar aqui presencialmente, e às vezes dá um comodismo, mas ela disse, hoje eu vou assistir pela internet, ela agora está morando aqui perto, e de repente veio um estalo, ela ouviu uma palavra do bispo André também, e disse, espera aí, o que eu estou fazendo em casa? Eu agora estou morando, eu pedi a Deus para morar perto da igreja, não foi isso? Agora estou perto da igreja, desligou tudo lá, correu, chegou aqui, ainda pegou 70% do culto, não foi isso? Estava no ofertório já, né? Olha aí, ainda correndo, ainda deu tempo de semear, que bom. Nós podemos errar por imprudência, imperícia ou negligência, isso é direito, né, Mônica? Estudei direito, não era à toa, para usar também no altar, e nós, com Deus, podemos pecar também, porque quando o crente peca? Quando o crente deixa de fazer alguma coisa que podia agradar mais a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus, nós estamos aqui para glorificar a Deus, é o que ele diz, a ele seja a glória, tanto agora como no dia. Então isso aí é uma conclusão, para a gente não achar que eu saí do contexto, é uma conclusão do crescimento, porque ele diz, se você não cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai ser glória para ele. E ele diz, são os que andam em santo procedimento, são os que vivem. Volta lá na aula 1 nossa, depois no canal do YouTube, que você vai ver, foi um sermão expositivo. E hoje apenas esse entre-eixo aqui eu trago novamente, para você compreender esse traçado de Deus, que ele diz, olha, são as pessoas predestinadas, que ele conhece desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Diz assim como nos escolheu nele. Quer dizer que não é que você aceitou Jesus, e aí sim você decidiu. Não, irmãos, é porque você já esteve nele. Você é parte dele. Você faz parte de uma composição espiritual da eternidade, do céu. Ele diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ele está falando de que mundo? Do mundo cosmos, de toda essa existência do planeta, de toda essa organização para que a Terra funcione. Tá bem? Então, antes dessa fundação, antes dessa organização, ok? Então existe uma organização espiritual. Aí ele escolheu os 2/3, os do mundo ocumene. Falamos aqui bem 2 mundos, ok? Para sermos o quê? Temos um comportamento de mundo ocumene. Santos e irrepreensíveis perante ele. E aqueles que aceitarem Jesus vão ser salvos. Não. Aqueles que aceitarem Jesus vão se tornar... Não, todo mundo é filho de Deus. Não. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós vamos parar aqui, nesse ponto, para você entender o seguinte, comigo. Mundo ocumene, predestinados, em amor. Na semana que vem nós vamos ainda passear muito mais sobre isso, mas hoje esse ponto aqui que nós vamos segurar nele para a próxima aula. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para quê? Só porque ele achou meu espírito mais bonito que o do outro. Irmão, aí é que está. Não é o amor do mundo. Não é a concepção desse amor, desculpa eu falar aqui, esse amoreco que a gente vê por aí, que hoje ama, e é meu bem, meu bem, meu bem, daí a uns 6 meses é meus bens, meus bens, meus bens. Hoje os que tomam mais prejuízo aí em casas fazem fotografias e tal, se não receber antes, estão obrigando a pagar antes, porque depois a pessoa não ia buscar os trabalhos que eram feitos, né, de divulgação, de mídia. Hoje, se não pagar antes do casamento, ninguém entrega trabalho nenhum. Não vai fotografar, não vai filmar, não vai nada, porque a pessoa desistir não ia. Isso é conhecimento, conhecimento científico, muitos fatos que eu vi
do passado. 61 anos tem experiência, posso dizer isso para você. Amoreco, amor do mundo. Amor que hoje ama e amanhã odeia. Eu estou falando de um amor que é incapaz de odiar. O amor que ama incondicionalmente, um amor que é o amor de Deus. E Ele nos escolheu e traçou toda essa estrutura, entende? Dessa organização espiritual. Para quê? Para existir a Terra, para existir esse mundo, para existir essa organização, tem que ter 2/3 de salvos e 1/3 de perdidos. Isso é mundo. Sabe que tem gente que acredita que esse governo vai resolver tudo, agora vai ficar maravilha, agora acabou o problema, ainda fala errado, né? Acabou o problema. Os problemas agora acabou. E aposta tudo naquela... Irmão, para com isso, deixa disso, vamos ser realistas na palavra. No mundo passais por aflições. Nossa origem é outra, nossa pátria não está neste mundo, nesta terra, é celestial. Paulo chega a dizer, ele diz, olha, seríamos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança se limitasse a este mundo, a esta terra, a esta vida humana. Então, se não houvesse ímpio nessa terra, ninguém conheceria o salvo, não haveria salvo, só há salvo porque há ímpio. Só há o bem porque há o mal. Se tudo for bem, não existe bem, não é terra, é céu. Está entendendo? Pai, às vezes a Luísa que fala assim, pai, você fala às vezes umas coisas tão óbvias, é óbvio, mas você não pensa nisso. É óbvio mesmo que a gente tem que trazer aqui, sabe, Marizinha? Porque às vezes a pessoa... Poxa, né, que eu nunca pensei. Às vezes você fala assim, eu nunca pensei nisso. Claro, irmão. Se não tivesse ímpio aqui, isso não seria terra, seria céu. Agora, quanto mais você enxergar isso, quanto mais você buscar os seus afins espirituais, quanto mais você buscar entender a sua especialidade, saber que você é separado, que você é predestinado, que Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou, e que tudo está consumado, e que você tem condições de viver nesta terra uma realidade espiritual, você vai viver o céu nessa terra, sim, sabendo que você tem uma vigilância. Ele diz, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele diz, em amor. Em amor. Bota o 5 aí, Jorge, para mim. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Como? Segundo o beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito da vontade de Deus? É o bem de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a plenitude de Deus. Isso foi trazido à predestinação para que este mundo e esta terra existissem, mas com um conceito e uma organização de um povo diferente. E é isso, a terra é isso, o planeta é isso. E é o mundo cosmos, é o Sheol, que é o inferno, é o Aion, que é o mundo dos perdidos, de 1/3 de perdidos em carne nesta terra, e o mundo Ecumene, que é formado pelos 2/3 de salvos, do qual eu creio que faço parte, glórias a Deus por isso, e tenho certeza. Você tem? Diga amém. Porque nós vivemos nessa conceito, olha o conceito. Então, tudo isso foi segundo o beneplácito da sua vontade. Então, diga assim, para que a vontade de Deus se materialize hoje, nessa terra, tem que passar pela minha vida. Olha que privilégio. Você não quer dar um aplauso ao Senhor, não? Você é um privilegiado. Eu vou te dizer, você que entende essas coisas, até o Bispo Fê que lembrou isso, que o Bispo Daniel fala sempre isso, há muito tempo eu não falava. Você faz parte da cadeia alimentar, nosso bispo lá de São Paulo, né, Fernando Brandi? Nós fazemos parte da cadeia alimentar espiritual. Nós estamos no topo. Olha, isso não é para te trazer soberba, é para te trazer segurança. Meu querido, você é a nata do Evangelho.
Entende? Meu querido, minha querida, né? Fala, meus filhinhos em Cristo Jesus, diria o apóstolo, eu posso dizer, meus irmãos, minha família da fé, né? Todos somos selo desse apostolado. Irmãos, é uma especialidade. E é para isso. Para quê? Lembra do para quê? Volta no 4, filhinho. Volta no 4. Para sermos santos e irrepreensíveis. Como nós vamos viver santos e irrepreensíveis? Volta no 5. Para quê? Novamente, aqui está a resposta. Por meio de Jesus Cristo. Aí a gente vai fechar para colocar todo o concreto de hoje em Romanos 8, versículos 28 e 29. Tem que saber. Aí todas as coisas cooperam. Você vai entender, você vai dizer, poxa, mas vai cooperar para o meu bem. Eu preciso só estar na linha da organização espiritual. Eu sou topo da cadeia alimentar espiritual, eu sou a nata do cristianismo. Então vai cooperar, porque eu tenho um chamado, eu sou um predestinado, eu fui predestinado em amor, eu sou chamado segundo o seu propósito. Você acha que Deus tinha propósito para algum cristão dessa igreja hoje, por exemplo, que poderia estar presencial aqui com a gente, às vezes está na feira nessa hora? Desculpa, não tem, irmão. Os sábios vêm aqui, não é verdade, Olindina? Já vi você chegando lá. Vem aqui e vai para a feira depois, que pega um preço mais barato, meu irmão. Fazer o quê? Eu também passo lá. Metade do preço. Ainda compro umas bananas para meus micos. Eu olho assim, vejo aquelas bananas despencadas que ficam lá. Falo assim, vem cá, aquela banana ali, ó, tem uns miquinhos que eu gosto de alimentar lá, de vez em quando no meu quintal. Aquela despencada lá, toma tudo por R$5, irmão. Encheu uma bolsa lá que eu estou 3 semanas sem voltar na feira, né? Bem feito. Mas é isso aí, vai depois de meio-dia, não deixa muito tarde não, 12:30 no máximo. Saiu daqui, já vai correndo ali, faz uma feira maravilhosa. Sabedoria, saber. Agora, qual é o propósito? Por quê? Por que 2 terços? Por que 29? Qual é o propósito? 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Tudo é em Cristo Jesus. Para serem conforme. É isso que eu estou falando. Porque nós existimos. Porque nós estamos aqui respirando hoje. Por quê? Qual é a outra finalidade? Porque eu estou vivo ainda porque ainda não alcancei aquele sonho, sabe? Não, irmão, para Deus, se você andar de metrô, trem, ou se você andar num carro, aí pensa aí sei lá, qual é o carro hoje um dos mais caros aí, num Honda conversível, num Alfa. Para Deus é indiferente. O importante é que estando você no ônibus ou estando no maior carro, numa Ferrari, você esteja glorificando o nome dele. Quem olhar para você, acredite que Jesus viveu neste mundo realmente como filho de Deus. Como vão viver? Se você for um imitador do seu irmão mais velho. Está aí. Então, predestinados para quê? Porque ele nos amou. Você foi selecionado por uma questão de organização espiritual, como se eu tivesse que construindo essa caixa de som e eu dissesse, essa parte aqui é a tela e essa aqui é o parafuso. E pronto. Na composição, na organização espiritual. Sabe para que serve o ímpio? Sabe para que serve o mal? Só para que o bem e a glória de Deus apareça através das nossas vidas. E esse é um grande desafio. Ele disse, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, então, quanto mais nós vivermos a nossa vida espiritual, andarmos no propósito de Deus, mais o mundo vai acreditar. Vamos, às vezes, ver situações e dizer, meu Deus, como é que ele consegue reagir a isso? Como é que essa situação aconteceu com ele ou com ela? E mesmo assim, às vezes uma situação que, por exemplo, te impediria de vir à igreja. Acreditem. Preciso dizer isso para você. Na vida secular eu tenho uma corretora de seguros ainda, né? Totalmente à disposição de Deus, né? Deus é quem hoje me manda clientes quando Ele quer. Pessoas insistem para fazer seguro comigo, acreditem, não é fácil. Fazer seguro comigo hoje é um negócio difícil, sabe? Eu não tenho tempo mais para isso, né? Meu tempo é dedicado ao ministério.
Acreditem, falo isso de coração. Acreditem. A seguradora, que é carro-chefe, aproveitar esse minutinho aqui, estamos concluindo, só para você entender, porque eu tenho que pregar com o meu testemunho. A seguradora que seria o meu carro-chefe a nível de produção de seguros, chama-se Porto Seguro. Esta seguradora, todos os cursos dela, são cursos que ela, online, cursos de atualização profissional, todos os cursos dela são às terças-feiras, 10 horas da manhã. Eu sei que você acredita em mim, mas senão eu poderia pegar aqui o meu WhatsApp que eu tenho da gerente desta área de escola de corretores, e você ia ver toda terça-feira, 10 horas da manhã. Então a pessoa diz, mas você é doido, é o carro-chefe dele, ele precisava estar atualizado nessas questões. Irmãos, eu sou um pesquisador, depois eu entro lá, olho e tal. Por que ele não fica projetando mais um cliente ou outro? Irmãos, eu não estou aqui para correr atrás da bênção. Eu estou aqui para viver com graça e paz, porque aí a bênção segue atrás. O que eu estou em busca é só de ouvir a voz de Deus, é só de cumprir o meu chamado, irmãos. Custe o que custar, doa quem doer. Eu sou um predestinado em amor, eu sou a nata do cristianismo, eu sou o cara que Deus escolheu para eu ser quem eu fosse. Eu sou um predestinado em amor. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anecleto, mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, obrigado. Obrigado por esta terça-feira majestosa. Pelo tanto que nós recebemos, Deus, de alimento espiritual para as nossas veias espirituais, para os nossos músculos espirituais. Sairemos deste lugar, deste santuário, desta embaixada dos céus, com alegria e em paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Seu Espírito Santo, Pai, manifestem-se através das nossas vidas. E aqueles que são águias da graça de Deus estão no topo da cadeia alimentar espiritual. Digam amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Mais forte. Qual é o teu motivo, hein? É Jesus Cristo. Vamos sair aqui declarando isso. Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Aleluia. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.